Olá, olá! Olá a todos vocês que mais uma vez estarão comigo nessa noite recebendo um convidado especial, uma convidada maravilhosa, para falarmos de um tema que mexe principalmente com as mulheres, a obesidade. Hoje nós vamos tratar desse tema tão importante que faz com que nós mulheres nos culpamos por tudo que entra pela boca, mas também que acomete os homens, porque muitas vezes os homens decidem olhar para o sobrepeso, para o peso que ocupa esse corpo por causa da saúde. E que bom que eles resolvem olhar para tudo isso. Eu me chamo Liz Kazmierzak, sou mentora de mulheres e terapeuta sistêmica e mais uma vez vou ter a oportunidade de falar com uma convidada maravilhosa. Uma convidada que vem de longe para falar com a gente sobre obesidade e os padrões familiares. E nós decidimos falar sobre vários temas durante uma sequência de live muito importante. Porque nós sabemos que não basta só olhar para as dinâmicas familiares, nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos entender como nós nos relacionamos com o meio, quais são os contextos da nossa origem e, portanto, por que eu me comporto dessa forma, por que eu me sinto desse jeito ou daquele, porque eu me vejo e muitas vezes quem eu sou ou como eu me vejo não representa realmente quem eu sou. E por que tanto sofrimento? Se eu mereço ter uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de prosperidade, é isso que nós desejamos para vocês. Então vamos lá, vamos mandar esse aviãozinho para um monte de gente. Avisem que a live sobre obesidade e padrões familiares está começando definitivamente. Vamos lá, Nívia, Tati, Hélio, boa noite, Hélio, seja muito bem-vindo. A Annelise já está na área. Bem-vinda, Natan! Hoje nós vamos falar sobre obesidade. E a obesidade é algo que afeta tanto homens quanto mulheres. A obesidade, ela é preocupante, porque ela não é só um problema estético, uma questão estética. E sim, existem pessoas que se sentem muito bem acima do peso e tá tudo certo. Pessoas que têm o tal do IMC, né? O IMC diferente, um IMC elevado, mas que muitas vezes não afetam literalmente a saúde. Mas por que existe esse padrão na sua família? Será que é só um fator genético? Será que existem outras influências que são ocultas, que são inconscientes, que afetam o teu sistema? E eu vou lhes falar de situações que eu vivi também. Sim, situações que afetam o meu sistema, que estão relacionados a padrões familiares que eu vivi. Porque nada melhor do que a gente aprender através do exemplo, através da vivência, através de questões práticas que levam a gente a um entendimento maior. Então envia essa live aqui para mais pessoas, porque o tema está começando e a gente vai falar de bulimia, de anorexia, de padrões familiares que levam a esse tipo de quadro, tá? Nós não vamos trazer aqui, né, Annelise? A Annelise já vai entrar aqui e a gente vai falar sobre isso. Nós não vamos trazer nenhuma verdade absoluta sobre o tema. Nosso objetivo aqui é ampliar a consciência, é trazer informações para vocês a respeito de compulsão alimentar e algumas lealdades profundas, algumas lealdades sensíveis que estão no teu sistema. Nós vamos trazer aqui questões que podem trazer clareza e fazer sentido para o momento de vida que você está vivendo. Então, qual é o padrão provável por trás da anorexia? Qual é o padrão segundo a visão sistêmica, tá? Então, não é uma verdade absoluta e um diagnóstico único e exclusivo, mas muitas vezes, quando olhado para esse padrão, você sim consegue uma verdadeira transformação na sua vida. Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada. Deixa eu achar a Annelise aqui. Cadê a dona Annelise? Vou convidar ela para entrar nessa... Querida, colega de longa data aqui, que fala um pouco mais sobre saúde. Olha Oi, lá, chegou a Annelise. Boa noite, Annelise. Tá me boa ouvindo noite. bem?
Tudo certo, tudo certo. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz. Seja bem-vinda, Denise. É uma honra. Eu estava falando para eles aqui do quanto nós vamos trazer algumas verdades, sim, segundo a visão sistêmica, mas nenhuma delas é uma verdade absoluta. Nossa intenção aqui, né, Annelise, é trazer um pouco mais de consciência. E não só no intuito da visão sistêmica. A Annelise também trabalha com a educação alimentar. Eu faço parte desse grupo, tenha me ajudado muito. Eu já quero dizer aqui, Nelise, que eu estou amando o movimento, acompanhando. Ok. Ah, eu tô com monitor de áudio Ah, hoje aqui. O maridão veio dizer assim, ó, tá tudo certo, então. tá tudo certo, o áudio tá bom, né, pessoal? Que bom. Ele tá em casa hoje, é muito legal, porque muda um pouco a dinâmica da gente também, né? E a gente vai trazer um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Que tal falar, né, Annelise, para as pessoas sobre a compulsão, sobre a anorexia, sobre a bulimia, sobre questões que afetam a saúde num todo, e não só de quem passa por esse sofrimento, e sim da família. A gente vai tratar de um monte de coisa aqui. A gente quer que vocês perguntem. Silvia, seja bem-vinda, né? João Pedro, sejam todos bem-vindos. E perguntem. O que a gente não souber, né, Elise? A gente vai É, buscar resposta sim. e eu tenho a certeza que a gente vai contribuir muito aqui com a vida de vocês. Nelise, eu já me apresentei, tá? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui com o meu público e com o teu. Aliás, né, o teu público também está entrando. Eu fico feliz com isso. Boa noite para todos aqui. Sejam muito bem-vindos, né? Nossa, eu fiquei muito feliz com esse convite. Primeiro, eu quero te agradecer por esse convite, porque o meu intuito também é sempre trazer mais consciência, né? Porque a gente sabe que através da consciência a gente consegue mudar muita coisa. A primeira coisa é trazer para a consciência mesmo. O meu nome é Annelise, para quem não me conhece, Annelise Valerim. Eu sou mentora de mulheres, mentora sistêmica, então a gente sempre olha para essa parte sistêmica, né? Porque tudo está muito ligado, mesmo que a gente não enxergue, mas está tudo muito ligado. E eu comecei sim como mentora de emagrecimento, né? Na verdade, eu apliquei na minha vida e o que deu certo, né? Deu muito certo tudo que eu apliquei com relação ao emagrecimento, saúde também física, mental, espiritual. E eu trago isso para as minhas mentoras, né? Das minhas mentoradas, na verdade. E, o que eu venho trazer aqui para vocês, eu queria falar um pouquinho, né? Que a gente até já conversou sobre isso, é que muita coisa tá oculta. Muita coisa tá oculta. E aí, tu até falou ali, eu estava te escutando, falando sobre a genética, né? Porque a gente escuta muito isso. Eu escuto muito isso. Ah, mas é a minha genética. Sim, a genética influencia, né? A genética influencia muito, mas hoje tem muitos estudos, tá? Muitos estudos. A gente não tira isso da nossa cabeça, na verdade, a gente estuda, mas como tu falou, não é uma verdade absoluta, né? Então, assim, ó, eu só trago aquilo que eu aplico, que eu apliquei, que deu certo. Mas além da genética, que é muito mais forte do que a genética, são os padrões familiares. É a ambiência, né? E assim, tem muita coisa que a gente traz de padrão familiar que a gente nem imagina. E isso pode ser dos pais, pode ser dos avós, dos bisavós, tataravós, gente que tu nem conheceu, mas que tu traz esse padrão. Uma das coisas, se eu tô falando muito rápido, me avisa aí, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. Tá tudo bem. Mas muito a gente, além de ter os ancestrais, que tem, vem isso também de lá, né? Da escassez da comida, porque antigamente a gente tinha muito isso da escassez da comida, então, né, a gente tinha, era muito difícil, ninguém tinha tanto acesso à comida. E aí tem esse padrão que tu traz, porque agora eu tenho condições, eu tenho acesso, e aí eu perco o controle, né? Porque na verdade é essa perca de controle. E os padrões familiares, se hoje vocês forem olhar, né, até quero que vocês olhem na família de vocês, ou a família que vocês conhecem, que às vezes você vê que as pessoas são todas gordinhas, né? Porque se for olhar muitas vezes numa família, não tem um só que é gordinho. Na verdade, quando tu vai olhar, são várias pessoas da família que são gordinhas.
né? Isso são padrões familiares. Porque, e além dos padrões, eu até queria um pouquinho mais, além dos padrões familiares, que eu acho que tem três coisas, tá? Três coisas que influenciam muito isso na parte da reeducação alimentar, da alimentação, porque são coisas que as minhas mentoradas trazem de dificuldade, né? Que elas enfrentam, porque a gente enfrenta dificuldade quando a gente quer mudar qualquer coisa na vida, a gente enfrenta dificuldades. E são três coisas bem importantes, que são os padrões familiares, as crenças limitantes e a ambiência. São três fatores que influenciam, são três fatores que muitas das pessoas desistem no processo, porque você imagina, você desde criança acostumada a comer tipos, né, tipos de alimento, açúcar, né, o carboidrato. Tu tá desde a infância comendo um monte de comidas que não são comidas, na verdade, né, que só prejudicam a gente, mas para nós até então eram comidas e a gente achava que era normal e era a única comida que tinha, porque era o que era colocado à disposição para as crianças, né, para quando a gente era criança. E aí tu tá acostumada com tudo aquilo ali, e aí agora não, agora eu vou ser diferente, né? Eu vou fazer diferente, eu vou começar a me cuidar, tal. Muitas trazendo também uma outra situação que as pessoas só pensam em mudar quando já tem um problema, né? Porque a gente não na felicidade, na alegria, as pessoas não querem mudar, né? Não tem essa consciência. Às vezes é realmente na dor, na maioria das vezes é na dor. E foi isso que aconteceu comigo. Então, contando um pouquinho da minha história também aqui para vocês. Há 5 anos atrás, na verdade, eu já estava ficando doente há muito tempo, mas o corpo vai dando sinais e a gente vai deixando passar. Então, olhe para o que o corpo de vocês estão falando, que ele sempre fala. E aí foi dando sinais, o meu corpo dava sinais, era enxaqueca, era infecção de repetição, era infecção urinária, era sinusite, tudo que tu imagina, eu vivia com infecção, tomava 5, 6 vezes por ano antibiótico. E o corpo vai dando sinais e a gente não vai dando bola, a gente vai tomando, vai se medicando, né? Se medicando e não muda a base, não muda a raiz do problema. E aí, quando tu não muda a raiz do problema, ele vai voltar. E cada vez que ele volta com mais força. Então, é muito além de estética, né? A gordura, a alimentação é muito além de estética, é a saúde mesmo. É. Eu sempre falo que a estética ela vem de brinde, né? Mas o teu ganho maior é a tua saúde. E aí, então, eu comecei a ficar doente, repetidamente, doente. E aí, eu tenho problema de tireoide. Fui saber há pouco tempo que é uma doença autoimune que eu tenho da tireoide. E justamente o meu corpo foi falando e a gente não vai escutando, né? E aí eu fui na médica fazer acompanhamento. Ela chegou um dia e falou assim: Olha, eu não sei como é que não te deu um derrame ainda. Mas ela deu assim, sabe, na lata. Não sei como é que não deu um derrame ainda. Na hora veio a minha mãe na minha cabeça. Porque a minha mãe teve um derrame com 49 anos. Uau. Tu imagina. Olha o padrão familiar que eu estava repetindo sem saber. Eu estava repetindo todos os remédios que a minha mãe tomava. Hoje ela toma, ela já é idosa, também não tem como fazer grandes mudanças. Mas eu estava começando a tomar todas as medicações dela e não estava vendo que eu estava repetindo esse padrão. Então, porque quando ela falou aquilo, eu não sei como é que deu um derrame, aí que caiu a ficha, assim, meu Deus. Eu olho para minha mãe, às vezes eu critico ela porque ela toma um monte de remédio, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, e eu estava repetindo. E aí, quando a gente repete padrões, a gente fala muito isso nos conhecimentos sistêmicos, né? Tem a ver com pertencimento, né? A gente quer pertencer. E isso é familiar, isso às vezes é num grupo de amigos, a gente quer pertencer. Então, por isso que depois dos padrões familiares, que a gente repete sem ver que está repetindo, é inconsciente, né, gente? Eu quero deixar bem claro que é uma coisa bem inconsciente. A gente, enquanto tu não conhece tudo isso, tu não traz para tua consciência, tu vai repetir padrões da tua família, seja no emagrecimento, né, na forma de alimentação, seja qualquer outro padrão. Às vezes de separação na família, a gente vê muitos padrões se repetindo,
né? Filhos repetindo os destinos dos pais, achando que é o mesmo, que é o destino, mas na verdade está repetindo padrões. E além dos padrões, a gente tem a ambiência, que aí vem, como eu falei, né? O pertencimento, né? E a ambiência, ela influencia muito. Muito, eu não sei contigo, né? Não sei o que tu traz da ambiência, mas assim, para mim foi muito difícil a mudança alimentar Segura aí, por né, causa da Annelise? ambiência. Segura um pouquinho aqui. Por quê? Ora, Vocês estão vendo, né, que quando a gente começa a falar sobre saúde, sobre mulher, sobre o quanto a gente consegue beneficiar o corpo, a mente, a família, mudando alguns padrões, a gente se empolga e a gente fica muito feliz em trazer tudo isso, né, Annelise? Eu super entendo aqui a Annelise falando ai, sobre padrões e para mim faz muito sentido. Annelise, quando você começa a falar sobre o que o corpo vai contando, eu acho que é importante a gente deixar. Eu até desativei os comentários para te ver um pouquinho melhor, porque eu fico aqui de olho nos comentários. Se vocês tiverem perguntas, é só tocar aqui no lugarzinho lá de interrogação, no balãozinho de interrogação e mandar a pergunta para a gente, tá, gente? Eu vou deixar desativado ainda os comentários, mas vão dizendo se faz sentido, vão curtindo, né, Annelise? Reagindo para a gente entender se está no caminho certo. Mas quando a Annelise traz essa informação de dizer que o corpo vai dando sinais, eu gosto muito de olhar para o corpo e ver o quanto que ele é fofoqueiro, na verdade, né? O quanto ele entrega, ele revela a olhos vistos o que é o mais intrigante. Então, quando a gente fala de comer, né, de se alimentar, dessa relação com a comida, de emoções, principalmente de emoções retidas, quando a gente fala de mulher, a gente fala de variação hormonal, de picos, de toda essa influência, além da carga genética, a gente precisa entender como que nós nos relacionamos com as emoções, com medo, com raiva, com culpa, com tristeza, com algum abuso, né, infantil, e a gente vai trazer um pouquinho sobre algum acidente, né, Annelise? O quanto o impacto emocional de um acidente familiar, da perda de um ente querido, pode nos levar a desenvolver obesidade. E a gente está falando da obesidade no emagrecimento, gente, porque ela se tornou uma doença crônica, ela se tornou uma doença a nível mundial, e é uma preocupação muito grande pensar que as pessoas estão cansadas, né, Annelise? E doentes, e obesas. Por quê? Porque a relação com a comida, ela hoje, né, na nossa sociedade, ela se tornou, de repente, tá, para algumas pessoas, uma relação de compensação. E por que se tornou uma relação de compensação, né, Annelise? A Annelise já trouxe a evidência para a gente sobre o quanto nossos antepassados, nossos avós, passavam por uma escassez muito grande. Gente, fala para mim, faz sentido a gente fazer compra mensal hoje em dia, estocar comida no armário da cozinha, ou ainda, quantas de nós, né, Annelise, ainda tem uma despensa para guardar alimento? E guarda lá 5 quilos de arroz. Ah, Liz, mas hoje em dia, não, o preço não sobe mais como subia antigamente, então não é isso. Ah, mas eu acho mais vantajoso. Gente, se você comprar de 2 quilos ou de 1 quilo e ir lá mais vezes, você vai até fazer escolhas mais assertivas, porque nem sempre era arroz que você queria, né, Annelise? sim, Às vezes era outra coisa que você queria. Mas você vai focada e por ter arroz, você comprou 5 quilos de arroz porque sua mãe te ensinou a ser assim, a sua avó te ensinou a ser assim, porque eles passavam muita privação, era longe para o mercado. Mas hoje a gente tem mercado aqui, pertinho, na esquina de cima. Mas o que a gente faz? A gente faz um combo, né? Compra o básico. Eu não sei como que se chamam aí na tua cidade. Na minha cidade eles falam fazer o ah, rancho, aqui a também, fazer o rancho. compra do mês, né? Fazer É, a compra do mês. E tá tudo bem, gente. Você mora longe da cidade, é uma questão de economia, tá ok, né, Annelise? A gente não tá aqui para julgar ninguém e para discutir o que o comportamento é certo ou errado. Mas a gente quer provocar vocês para ver se isso ainda faz sentido. Se eu tenho condições de selecionar muito mais meu alimento, porque eu estou mantendo o mesmo padrão, o mesmo ensinamento da minha bisavó, que o vô ia de carroça para comprar, fazer o rancho e voltava com estoque, e eles passavam o mês inteiro comendo aquilo. E as coisas que eram produzidas no campo, né? Meus bisas eram agricultores, então a relação deles com a terra era muito forte. E a gente quer perguntar, né, Annelise, para eles aqui,
como que essa memória familiar ainda reverbera no meu comportamento? Como que essa memória de ter medo de faltar alguma coisa, de precisar estocar, de precisar ter em quantidade, quantas vezes lembro desse fato. Nós viajávamos para o Mato Grosso, a cidade era Sinop. Meus avós moraram lá, né? Meus avós são falecidos e são fundadores dessa cidade, lá no Mato Grosso, uma cidade muito conhecida. E eu, criança, quando viajava com meus pais para esse lugar, minha mãe ia fazer faxina para minha avó, né? Porque chegou a filha caçula, super animada, super forte, super. E minha mãe jogava as coisas fora, porque era tudo vencido, muita coisa vencida. Porque ela vinha da onde? De um padrão de escassez muito grande que tinha que estocar alimento. Mas ninguém, não tinha mais 20 na família para comer. Eram só ela, meu avô, meu tio. E aí a gente ia vendo aquele padrão, gente. Eu tô provocando vocês, por quê? Porque isso ia para mesa, né, Elise? Então era aquela travessa de arroz gigante, aquele dois, três tipos de carne, os legumes, o macarrão, o carboidrato, dois, três tipos também. Eu era dessa finura, gente. Juro por Deus que eu já fui magrinha. Eu já fui magrinha, não foi na outra vida, não foi nessa. Mas a gente comia pouquinho, e aí o comentário era o quê? Como tá magrinha? Nossa, como tá magrinha? Meu, mas será que tá bem? Meu Deus, essa menina precisa comer mais. Toca, né? Comida goela abaixo das É. crianças. E quantos pais ainda fazem esse tipo de ou ainda repetem esse tipo de comportamento? Ah, porque eles aprenderam assim ou porque também eles estão vivendo uma lealdade sistêmica? E se eles não fizerem esse movimento, se eles não repetirem esse mesmo comportamento, será que eles estão seguindo o legado da família, a tradição da família, ou eles estão se tornando o que a gente conhece, né, Annelise, sobre a ovelha negra da família? Porque, como a Annelise disse, a gente quer pertencer, não é, Annelise? A gente quer pertencer. Olha lá, a Jane falando pra gente, faz muito sentido. Tô igualzinha a minha mãe. Oh, meu Deus, Jane, a gente faz. E a partir das constelações, a Jane, a Annelise também passou por esse processo, nós começamos a verificar algumas lealdades que a gente mantinha na nossa vida e a gente não tinha consciência disso. A gente achava que era só uma questão emocional, que era só excesso de trabalho, que era só porque eu não tinha tempo de descansar. E eu contei muitos anos essa história para mim mesma, Annelise. E eu tenho certeza que as mulheres que vão ouvir essa live e os homens também, Annelise, vão se identificar em algum momento. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, tinha duas crianças pequenas, vivia esgotada, porque eu colocava as crianças para dormir e depois eu ia fazer o meu terceiro, quarto turno. Aí o que eu sentia? Cansaço. E o cansaço leva o quê? A falta de energia. E o que eu fazia então? Vamos colocar energia para dentro. E qual era a fonte de energia imediata que eu tinha acesso? As Era comidas. um copo de. Gente, quem fazia isso também? Um copo de leite a altas horas, um chá e um pão. Olha só, Elise, quando eu trabalhava à noite, a minha diretora falava assim: dá até gosto de ver a Alice comer. Ela bate dois pratão de macarrão igual os alunos. Menina, eu achava aquilo muito gostoso, muito bonito. Parecia que ela estava me elogiando. Mas eu de 60 fui para 70 quilos, daqui a pouco para 80 quilos, daqui a pouco eu estava com a minha filha já nascida e estava com o peso de quando eu fiquei grávida de 9 meses dela. E a gente fala assim, não, mas agora a Liz está indo para uma fase hormonal. Agora ela. Elise, como que é isso? Acontece de vir? Você também entrou em contato com esse tipo de situação? Sim, sim. E agora tu estava falando, eu estava lembrando, né? Quando a gente é criança, a gente desde criança é acostumada a ganhar a comida como recompensa. Aí como? Aí o que que acontece na vida adulta? A gente quer se recompensar, como tu falou. Meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada, eu mereço comer isso. Eu mereço. Olha o merecimento, né? A gente acha que a comida é merecimento. Por quê? Porque quando a gente era criança, tu ficava doente. Quando a gente, né? Pensa aí, quando tu ficava doente, criança, os pais compravam um monte de besteira.
Porque a gente não queria comer, não conseguia comer, porque estava doente, tu ganhava besteira, tu ganhava comidinha gostosa, porque comida é aconchego, né, gente? Comida é aconchego. Tem a parte emocional também que tu pensa, a minha avó fazia isso, a minha avó fazia aquilo, aquele bolo da avó. Tudo isso vem com a As emoção, né? Muito com a memórias emoção. As afetivas, não é? memórias afetivas. E aí, quando a gente é criança, se repete isso, porque a gente, né, cada vez que tu fica doente ou que acontece algo ruim, a nossa recompensa, a gente ganhava comida. Era um doce, era uma bala, era chocolate, era coisas gostosas, né? E aí hoje a gente repete isso na vida adulta. Então, assim, é realmente trazer isso para a nossa consciência. E eu escuto muito isso. Tu falou agora dos hormônios, eu escuto muito isso das minhas mentoradas também. Ah, mas eu estou entrando na menopausa. Ah, mas eu tenho problema de tireoide. Assim, gente, tudo isso eu tenho. Então, assim, eu sou a prova viva de que isso não é o que manda. Claro que influencia, mas tem maneiras de tu equilibrar esses hormônios. Né? Claro que se ele está desequilibrado, aí é uma bola de neve, como tu falou, né? Fica sem energia, chega em casa cansada, aí come açúcar, carboidrato para dar aquela energia imediata, mas logo já Só. essa energia do carboidrato e do açúcar é só imediata, depois vem mais cansaço, depois vem, sabe, mais falta de energia, e é uma bola de neve. Aí tu come quando tá triste, tu come quando tá feliz. Então, assim, a comida está totalmente ligada às emoções e aos padrões familiares, às crenças, porque muitas vezes eu acho que já, né, as crianças escutam, tem que raspar o prato, não pode deixar nada no prato. Então, assim, tem muita coisa que a gente escuta e que a gente acha que não influencia e influencia muito a nossa vida. Eu não sei se está fazendo sentido aí para vocês com relação a isso, se vocês já escutaram isso em casa, né? Sobre a comida, sobre a relação com a comida, como é que é a relação, mas eu acho que hoje a maioria das pessoas tem algum tipo de relação assim com a comida. Eu acho que é inevitável, Uhum. né? E que isso, se tu não trouxer para tua consciência mesmo e continuar repetindo no automático, vai continuar igual. Tem até uma história que eu sempre conto, que você já deve ter escutado, que fala, né, que quando tinha uma moça, uma mulher, né, que era a neta, que fazia, quando ia fazer o peixe, era um peixe grande, cortava a cola do peixe para colocar, para botar assar. E aí ia se repetindo. Tipo, a bisavó dela fazia, a avó dela, a mãe dela, e chegou nela, ela também fazia da mesma forma, cortava o rabinho do peixe ali e para poder assar. Aí um dia ela perguntou para a mãe dela, mas por que, né, que a gente tu sempre corta esse rabo do peixe? Aí a mãe dela disse, não, eu aprendi isso com a minha avó. Eu não sei por quê, mas eu aprendi. Então, tu repete sem nem saber por que faz aquilo ali, né? Não, eu não sei por quê, mas eu aprendi assim, continuei fazendo. E aí foram investigar. Essa bisavó dela cortava porque não cabia na forma dela. E aí ela cortava para caber na forma dela que ela ia fazer. E aí a filha repetia, a outra filha vai. E assim vai repetindo. A gente repete sem nem se questionar por que faz daquela forma. E é isso que a gente tenta trazer aqui, né? Você se questionar. Por que eu tô dessa forma? Por que eu como dessa forma? Né? Por que eu tenho essa relação com a comida? Quando eu fico triste, eu quero logo comer um chocolate. Né? Então a gente tem que se perguntar, da onde que vem isso? Por que eu tenho esses comportamentos? E isso não, a gente fala aqui da comida, a gente veio falar da alimentação, mas isso é para todos os padrões mesmo, né? Que tem vários outros padrões de comportamento. É. E você falou de um ponto crucial aqui que tem a ver com a relação mãe e filha, com a relação obesidade. Quando a gente fala dos padrões e das crenças que nós relacionamos à obesidade, né, a raiz da situação, porque a obesidade, na verdade, é um sintoma, se você for analisar pela visão Sim. sistêmica, pessoal. E para a visão sistêmica, para a Bert Hellinger, está relacionado ao a nossa forma como nós tomamos o amor da mãe. Então, por que a minha relação com a mãe não está boa, eu transfiro essa minha relação para a comida. E aí, muitas vezes, eu me abasteço
aconteço da comida, mas o que me falta realmente é o amor de mãe. Então, mãe, para nós, consteladores, a figura materna, ela oferece o alimento. Por que a gente traz isso, oferecer o alimento? É porque é da mãe que vem o primeiro nutriente para o corpo. Então é a mãe que amamenta. Ah, Liz, mas a minha mãe não amamentou ninguém lá de casa. Então, ok, olha para a tua relação com a comida, como que você trata essa comida? Qual é a sensação que você tem quando você está comendo? Você está passando por uma situação de obesidade ou não? Por quê? O extremo, que é a anorexia, a bulimia, também tem a ver com relações com a mãe. E algumas até com o pai, né? Se a gente for olhar a fundo. Mas vejam só, se eu tenho questões para resolver com a minha mãe, questões que ficaram mal resolvidas no meu sistema, e muitas vezes não é só eu diretamente com a mãe, né, Annelise? Às vezes é algum outro, né, um antepassado meu em relação à mãe dele e a figura da maternidade, o materno do sistema. Então eu preciso ver. Muitas vezes a obesidade, né, Annelise, ela pode estar relacionada ao ganhar um volume, a crescer, a um desejo inconsciente. A gente está falando de programação, gente, inclusive, programação neurobiológica. E esse movimento de crescer, de aparecer, de ficar talvez mais forte, é um desejo inconsciente de ser visto pela mãe, ser percebido pela mãe. E quando eu como para me sentir mais forte, como era o que estava acontecendo comigo, eu precisava, por um desejo inconsciente, de me manter seguro. Olha como era difícil isso. Por quê? Porque naquele movimento que eu vivia, eu não tinha minha mãe para olhar para mim. Eu não tinha minha mãe para proteger. Eu não tinha minha mãe para dizer para mim, Liz, você está comendo muito, você está comendo pouco. Então eu sentia uma falta de mãe. E aí, quando eu fui fazer esse movimento de constelação e olhar, por quê? Porque, gente, isso aqui, quando eu conto, eu fico muito. Eu nem, às vezes nem acredito no que acontece, mas é fato. Olha só, Annelise, eu já tive vários movimentos de ganho de peso e perda de peso. Ganho de peso e perda de peso. Então, o efeito sanfona é a pessoa que vos fala, tá? Por quê? Porque cada fase da minha vida, e acho que acontece com muitas mulheres, a gente tem alguma dinâmica e a gente começa a honrar aquilo naquele momento. Então, por que eu não estabilizei até hoje? Por quê? Porque eu estou num processo de cura. A cada momento, a cada etapa da minha vida, eu vou ganhando mais corpo, eu vou ganhando mais memória sistêmica, tá? Eu chamo de memória sistêmica. É como se eu estivesse desenvolvendo um músculo sistêmico de resistência ao impacto que as dinâmicas familiares causam na minha vida. E o primeiro movimento que eu fui fazer, que eu fui olhar para esse ganho de peso, que na época era muito sutil, mas para mim era um absurdo, né? Porque eu era magrinha. Eu fui olhar e eu tinha realmente isso. Eu comecei a ganhar tamanho, porque eu estava. Primeiro que eu queria ganhar segurança e disputar ambiente no trabalho. Então, eu precisava parecer maior, eu precisava parecer mais forte, eu precisava ter presença mesmo. E segunda coisa é que sem a minha mãe, eu estaria garantido, porque eu aparentemente, sabe o baiacu? Era esse o efeito, gente. Eu inchei, eu inflei para que eu parecesse assustador. Olha o movimento inconsciente que eu acabei me relacionando. E aí, quando nós fizemos o movimento no campo, foi montado o campo e a gente olhou para qual dinâmica que eu estava vivendo, estava lá a minha menina buscando amor de mãe e que a mãe defendesse, que a mãe buscasse, que a mãe acolhesse, que naquela altura do campeonato, no máximo que ela queria era um colinho de mãe, mas daí ela era adulta, ela tinha os filhos, ela tinha o trabalho, ela não podia buscar lá, então ela fez o quê? Ela usou o alimento como mãe, como acalento, como algo que preenchesse a alma. Me fez bem? De jeito nenhum. Por quê? Ainda bem, né? A genética até que de uma forma favorece, Annelise, mas claro que me deixou muito triste, mudou minha forma de relacionar com o próprio corpo. Algumas coisas não encaixaram mais, não me representava mais aquilo, sabe? Eu me olhava no espelho e falava, como assim? Não tá legal, essa não sou eu. Eu tô, além ai, meus exames estão bons, segue a vida. Não, eu comecei a sentir dores nas pernas, sabe? Dores nas costas, a enxaqueca, Nelise do céu.
A relação com o alimento, eu acredito que muitas passam por isso, mas a dor de cabeça na mulherada. Nossa, eu sofri, desde os meus 15 anos eu tinha enxaqueca. Faz 5 anos atrás, quando eu mudei a alimentação, foi que eu curei a minha enxaqueca. Mas eu tinha desde os 15 anos, eu fiz milhões de tratamento para enxaqueca. E nunca alguém me disse que tinha a ver com tal alimento ou tal alimento. E aí eu tive que descobrir isso, mudando os alimentos. E através dessa mudança, né, que aí também melhorou a parte do intestino, porque, gente. Quem tem intestino preso ou solto demais tem que olhar para o intestino. Tem que olhar, porque o intestino é o que vai fazer a absorção de todos os nutrientes, os hormônios também tem tudo a ver com o intestino. Então a gente tem que olhar para o intestino. E se você tem o intestino desregulado, você tá com algum problema ou dor de cabeça, às vezes são problemas sutis, problemas que a gente vai levando com a barriga, mas às vezes vem uma doença mais grave também. Porque as doenças autoimunes hoje, que a gente vê muitas pessoas que têm, ela está totalmente ligada ao intestino e as emoções. São as duas coisas chaves das doenças autoimunes. Então, a gente sim tem que olhar. E a enxaqueca, para mim, era assim, eu não conseguia mais fazer nada. Era toda semana era enxaqueca, era toda semana. E agora tu até falou da questão do trabalho, e isso aconteceu comigo também. Eu era muito, nossa, magrinha, tal, peso ideal, peso certinho ali. E, claro, teve algumas fases de emagrece, engorda, tal, mas quando eu entrei para o meu trabalho do serviço público, eu comecei inconsciente, né, como a gente falou aqui, a ganhar peso para me sentir forte, tá? E eu, e eu ser vista como a boa profissional e não a bonitinha, entendeu? Então, assim, a gente acaba querendo se esconder também. Eu vejo muito isso das mulheres. Por algum fato que aconteceu, às vezes, na infância, na adolescência, ou por algum motivo, a gente sabe que está ligado também às feridas emocionais, né? E eu tinha uma ferida emocional de abandono e de traição, e que isso, quando eu comecei a estudar, né, e olhar para as constelações também, eu vi isso, tinha a ver com essas feridas, e eu comecei a ganhar peso para me esconder atrás do peso, sabe? Porque a gente, dependendo de onde você trabalha, talvez você tenha que ser uma mulher que tenha que se impor, uma mulher que tem que mostrar firmeza, uma mulher que tenha, sabe? Eu era contadora, então eu tinha que mostrar firme, eu tinha que ser, sabe? Às vezes dar de frente com muitas pessoas, e isso foi uma forma de eu me defender, de eu me esconder através do peso, né? Do ganho de peso. E só que, como tu falou, a gente vai ganhando peso aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, quando tu vê, tu tá com 15 quilos a mais. E aí vem a doença, né? Como tu falou, porque tu tinha genética boa, de repente para ti a parte não foi tão, né? Ajudou a tua genética. Sim, até ajuda. Se a pessoa é bem magrinha, engorda um pouco, não vai fazer tanta diferença, assim, né? Porém, e a tua saúde, como é que tá, né? Como tu falou. Tem a ver com a saúde também, né? Com a tua energia, com a tua Nossa. autoestima. Então, assim, não adianta. E é uma bola de neve. As emoções não tá bom, aí tu come, aí tu engorda, aí tu se arrepende porque comeu tudo aquilo que não deveria ter comido. E isso tem a ver com a bebida também, não só com a comida, né? A gente tem muitas pessoas que fazem isso com a bebida, não só com a comida. E a gente tem que olhar da onde que vem isso, né? Sai mesmo do automático, sabe? Sai do automático. Porque as mulheres hoje, eu vejo muito isso das mulheres, eu sei que também tem homens aqui, mas as mulheres são muito isso, de querer dar conta de tudo, né? Que às vezes a gente se vira nos 30 para dar conta de tudo, vive no automático, repete as coisas sem nem saber, nem se tocar que tá repetindo. E aí, quando chega uma hora que se tu não cuidar, né, não olhar para isso, para as tuas emoções, para a tua alimentação, uma hora a doença vai vir e ela vai te parar. Porque não Uhum. adianta é plantio e colheita. Não tem jeito. Não. Não tem como escapar. Pode ser que para uma pessoa venha mais cedo, para outra venha mais tarde. Aí, na hora de mudar alguma coisa, as pessoas querem tudo imediato. Eu quero emagrecer 10 quilos. A pessoa não tem paciência para viver o processo. Aí, tu ficou, às vezes, 10 anos, 15 anos para, né, fazer tudo isso com o teu corpo. Aí, como é que, às vezes, em um mês, tu quer voltar a ter 10 quilos a menos? Ou ter a saúde de volta? A gente tem que pensar, né? O que que a gente quer? Qual é
como é que tu quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? A gente tem que pensar. E sair desse automático mesmo. Não quer dizer que a gente não vai, né, falando dos padrões familiares, não quer dizer que a gente não vai mais estar com a família, ou, né, ou não é isso. Ninguém vai deixar de te amar porque tu vai ser diferente. Ninguém vai deixar, né, de querer estar contigo. A gente, sim, no começo eles vão achar estranho. Eu passei muito por isso, não sei se tu passou por alguma situação parecida, mas quando eu comecei a mudar, sim, eu tive muita crítica, e da família, da própria família, agora não come mais isso, agora não come mais aquilo, entendeu? E assim, ó, se tu não tá bem firme naquilo que tu Nossa. quer, e se tu não entende por que que tu tá fazendo aquilo, tu desiste, gente, tu desiste, porque é muita gente, não tem ninguém te incentivando naquele momento. Por isso que é bom os grupos, por isso que é bom a gente estar em ambientes, escolher ambientes. Eu falo isso não porque eu tenho mentoria, e a Alice também tem os grupos dela, a mentoria e constelação e tudo, mas assim, ó, estar num ambiente que vai te ajudar. Escolha os ambientes, as mesas que tu quer sentar. Porque se todo mundo ao teu redor, né? Família, amigos, faz tudo diferente, tipo assim, estão ali naquele padrão de comer bastante, de beber bastante, sabe? De ficar repetindo, de viver naquela loucura de trabalhar igual uma louca. Se tu quer mudar, tu vai ter que procurar novos ambientes. Não quer dizer que tu não vai mais participar, né, dos ambientes familiares. Tu pode participar. Mas se tu não tiver outros ambientes que tu possa se reforçar, né, ver pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu está fazendo, procurando evoluir como tu estás procurando evoluir, mudança como tu está mudando, a gente acaba desistindo. Uhum, Aconteceu uhum. isso contigo? Me conta. Nossa, e essa questão da ambiência, eu acho que é uma das coisas que mais dificultam e também podem favorecer a um processo de emagrecimento. Quando a gente olha para o padrão da família e essa repetição de padrão, essa lealdade sistêmica, é muito comum a gente que veio, né, dessa geração de alemães, italianos, judaico, enfim, independente da origem, o sentar à mesa é bíblico, né? Então, desde Jesus que compartilhou a Santa Ceia, e naquela época ele só dividiu o pão, gente, ele não fez macarrão, arroz, feijão, batata, ele não fez isso, tá? É. Mas esse compartilhar é intrínseco, né? Isso aí é sistêmico, é uma lealdade que existe muito forte. Mas a abundância, eu quero que a gente lembre disso, eu já vou chegar no ponto, está diretamente relacionada à escassez que a nossa família teve. Então, uma forma de provar para todo mundo que nós estamos bem é o que? É uma mesa posta e farta. E aí chega aquela pessoa que fala assim: ai, só um pouquinho daquilo? Arroz não, hoje carne não, hoje só. Não, ai, é frito, né? Pronto. Essa pessoa, literalmente, o sentimento que invade ela é que ela vai ser excomungada, não é? Ela vai ser excomungada por todos, porque agora virou a chata, virou a É. antissocial, tá se tornando inconveniente, não vem mais comer com a gente. Por quê? Porque toda vez que vem é aquela frescuragem. E são essas falas que a gente ouve muito, né? Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. E aí chegam as avós, as mães e falam assim: ah, eu já fiz isso que você gostava, o pé de moleque, já fiz a sobremesa da infância, e venha de novo aquela memória afetiva. Então, a ambiência, ela tem sim, e por amor, né, Annelise? A gente precisa deixar isso claro. Que não é que a família quer te boicotar e quer ver o seu mal, de jeito nenhum. É por amor que ela faz tudo isso. Ela oferece aquilo que ela sabe que a tua alma, que a tua criança gosta. E ela te convida a fazer isso. Só que você e nós agora, enquanto adultos, nós sabemos quais são as doses e quando nos é permitido e possível comer isso. Porque o nosso organismo não responde mais do mesmo jeito. Porque nós não podemos mais ter os mesmos comportamentos. Por quê? Porque antes a gente comia um pé de moleque e corria o dia inteiro lá fora, jogando bets, jogando bola, brincando com os primos. E hoje, se eu comer um pé de moleque, eu como um pé de moleque e fico fazendo o quê? A maior parte do tempo sentada. Por isso que é fundamental a gente trazer para a consciência e lembrar de um outro aliado que nós temos ao nosso favor, além de comer conscientemente, que é o exercício físico. E eu achei importante você falar muito sobre o intestino, porque a gente tem
uma relação muito, é, cientificamente falando, muito íntima, né? Entre a produção de serotonina, a produção de dopamina, a questão das raízes emocionais que fazem essa produção ser elevada ou faltar, que levam as pessoas, às vezes, à depressão, à angústia, à tristeza, a sentimento de incapacidade, de abandono. Então, isso está muito relacionado a esses distúrbios que a gente conhece, como bulimia, anorexia. E quando a gente coloca isso no campo, quando a gente olha para uma dinâmica de uma pessoa que está passando por bulimia, eu não sei se já teve esse tipo de atendimento, mas é muito importante olhar para, de novo, esse movimento interrompido em relação à mãe, só que na bulimia, ela é a mãe em relação ao pai. Então, a mãe não deixa você tomar o pai, tomar todo esse amor que vem do masculino. E aí a bulimia, nesse distúrbio, nessa compulsão de comer e depois regurgitar, né, e vomitar tudo aquilo, é um movimento de uma raiz de dor muito grande. Essa pessoa passa por um problema digestivo, né, Annelise? Distúrbio mesmo, todo o sistema, né, o esofágico, a parte de sistema digestório também. E aí eu preciso olhar para qual é o emocional relacionado a isso, por que que ela tá realmente. Mas às vezes eu preciso também entender por que que eu não me aproximo do meu pai e por que que minha mãe não me liberou. Talvez está com ela a situação, e talvez é de um antepassado seu que também teve problemas com o pai. E nos movimentos da constelação a gente honra tudo isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre consciência individual, consciência coletiva e consciência universal. E às vezes no inconsciente coletivo de uma dinâmica de bulimia, porque bulimia, anorexia, ela nunca é difícil, pelo menos eu nunca peguei. Mas situações que estejam exclusivamente relacionadas em primeira pessoa, sabe, Nelise? É sempre uma dor, uma questão muito mais profunda do sistema. E a gente precisa olhar para isso, honrar, porque a pessoa às vezes começa a se tratar e tem melhoras, né? Entre os ansiolíticos, os antidepressivos, os narco, não sei das quantas, e a pessoa melhora de saúde. Começa a comer um pouquinho, mas daqui a pouco ela tem uma recaída. E todo aquele tratamento, aquele ganho de saúde se perde de novo. E a pessoa fala, mas eu queria ser melhor, eu queria lidar com isso, eu queria poder comer de novo, eu queria perder essa visão distorcida do meu corpo, mas eu me vejo assim, eu queria ser diferente. E a lealdade é tão forte, que ela sozinha não tem força. E muitas vezes envolve até o atendimento dos pais, tá, Nelise? Em distúrbios alimentares graves, eu preciso, mesmo a pessoa sendo maior de idade, eu às vezes convido, falo, olha, realmente, a sua família está disposta a te apoiar? Está disposta? Ok, então vem todo mundo para cá. Vamos atender um por um, porque a dinâmica familiar às vezes se apresenta de uma forma tão radical, tão exagerada, sabe? Num sintoma tão grave que a gente precisa movimentar todo esse sistema. E é lindo de ver o movimento. E quando a gente estava comentando aqui, né, sobre o poder da influência, final de semana eu vou para casa da Dona Lisete. Menina, não sei se você já ouviu até o Jonas contando que para nós o café da manhã sempre foi o auge do dia. Por quê? Porque a gente era muito magrinho, olha só. A gente tinha umas quedinhas de pressão, umas anemia, uns negócios. Então era assim, sair de casa, coma, tenha um café da manhã muito bem feito, muito regado, com pão, nata, melado, salame, aquele montoeiro de coisa para quê? Reforçava bem o café da manhã para aguentar, sei lá, a missa inteira. Então, a minha relação com o café da manhã é muito prazerosa, mais do que o almoço, mais do que o jantar. Mas era realmente porque é a principal, né? A refeição mais importante do dia. Gente, balela, É. conversa. Era porque ali minha mãe se preocupava com a gente, ela reunia os filhos, ela cortava, né, o pão, ela preparava tudo aquilo e servia pra gente. Eu tinha total atenção dela.
Olha para onde a gente foi depois numa constelação ver o movimento. E eu tomei consciência disso. Por quê? Porque quando eu entrava numa dieta, Anne, e as pessoas falavam assim: olha, tira o pão. Eu falava, puxa vida, o pão não, né? Ai, diminui. Eu amo pão com geleia, né? A gente chama de chimia. Chimia, nata, eu amo. Então, assim, tira isso, porque é pura gordura do leite, né? E me dava uma rinite, nossa, terrível, desandava o intestino e eu tava, ó, imagina, qualquer coisa menos a nata. E aí eu fui transferindo essa culpa das minhas decisões para o alimento, mas na verdade o que, que eu tinha daquilo? Eu transferi aquele momento de amor da minha mãe. E eu queria viver aquilo a cada amanhecer. E quando eu tomei consciência de que um café da manhã com proteína, carboidrato, né, um açúcar saudável, uma frutose legal, vai ter um resultado muito bom e minha mãe vai me amar muito mais se eu tiver saudável, eu mudei o jogo, sabe? Então, hoje, e quando que eu tomei consciência disso? Claro, foi no adulto. Foi no adulto. Foi depois que o lipedema já estava tomando até os cotovelos, depois que as minhas pernas já na hora de dormir estavam doendo, depois que toda a sandália que eu ia calçar afundava as tirinhas no pé, sabe? Os anéis já tinham que ser alargados, porque o peso, o inchaço durante o dia eu ganhava um volume, Anne, de 2 quilos no dia, Só do inchaço. só do inchaço. Era visível. A menina que faz drenagem comigo há muitos anos já, eu sou cliente dela, ela de vez em quando ela fazia assim: que eu faço com você? Você não bebeu água? Eu falo, eu bebi, mas o que, que você comeu? Eu comi um pouquinho. Mas eu fazia o quê? Eu tinha o paladar infantil. Então, assim, aquela pessoa que diz, eu amo doce. Gente, vocês são assim também ou só eu que sou desse jeito? Eu falava, eu amo doce. Nossa, não aguento comer ovo todo dia. Não suporto. Mas como que eu aguentava comer pão? Então, quando eu entendi que a minha relação com o carboidrato era mais do que só o vício pelo açúcar, que era também um vício emocional, a representação do meu amor pela mãe, eu comecei a mudar a minha relação com o alimento. E aí eu comecei a olhar para a proteína, comecei a olhar para o suco, comecei a entender, sabe? O que trazia esses benefícios. E como tu falou, né? Era criança, né? E agora nós somos adultas. Então, se eu escuto muito isso, ai, não, isso, aquilo, ai, não, isso não adianta ele dizer para me comer, porque eu não vou comer. Gente, é a criança que tá falando, né? Não é a adulta. Porque, assim, é óbvio que se eu não gosto de comer o ovo dessa forma, eu vou comer de outra forma. Se eu não gosto de comer o legume dessa forma, eu vou comer de outra forma. Mas, como tu falou, é tu aprimorar o teu paladar, é mudar o teu paladar. Então, assim, ó, eu como coisas que eu jamais imaginei que eu poderia comer. Há 5 anos atrás, eu tomava café com açúcar e com leite. Hoje, eu só consigo tomar café preto e sem açúcar. Então, assim, gente, é mudar o paladar mesmo. E eu fui, e esse negócio com a comida, por isso que é muito bom a gente testar receitas diferentes. Porque às vezes aquela abobrinha lá feita só com água e sal, eu não vou gostar de comer. Mas se eu pegar essa abobrinha, eu refogar ela, eu botar uma colherzinha de alguma coisa ali, um temperinho diferente, sabe? Vai ficar mais apetitosa. Então, assim, é experimentar. Aí, às vezes, eu falo para as mentoradas: faz isso, faz aquilo. Ah, mas eu já comi e não gostei. Não, vamos fazer de outra forma, então. Claro, vai ter aquele alimento que realmente tu pode experimentar de várias formas, tu não vai gostar. Mas não fala. As pessoas são muito assim, ó, eu não gosto, eu não consigo. Eu não aquilo, eu não, entendeu? Sabe, o negativo já fala, já dá a resposta antes. Não, isso aqui eu nunca comi, eu nunca gostei. Tá, tentou comer há 10 anos atrás. Será que agora não vai conseguir comer, né? Então, assim, é trazer realmente essa adulta, né, pro jogo, né? É trazer essa adulta. Isso é fundamental. E como muda o jogo, né? Por quê? Porque eu estava contando, e as mulheres aqui, os homens também passam por isso, do quanto o efeito sanfona deixa a gente chateado, sabe? O quanto isso é um lugar que não é orgulho para ninguém dizer isso, sabe?
E aí o que que eu fui vendo no meu padrão de emagrecimento e ganho de peso? Todas as vezes que. E é isso que a gente precisa convidar as pessoas até a olhar. Além das dinâmicas invisíveis, que muitas vezes que me acompanharam, e eu comecei a olhar para cada uma delas, por quê? Determinada fase da minha vida, algo acontecia. Aí vinha o ganho de peso. Ah, Liz, então você sabia conscientemente, né? Vamos falar aqui da consciência. Eu sabia o que estava acontecendo. Ok, eu tô comendo pra... Mas por que eu não estava conseguindo controlar se eu já identificava o motivo? Então, quando isso acontece, gente, é porque sim, existe um padrão, né? O invisível ali que te governa. E o invisível vai te governar. Você vai dizer que é a tua consciência que está te governando, mas é conversa. Então eu identificava esse padrão e eu sim, eu constelei uma vez, constelei duas, constelei três. E a gente precisa olhar por quê? Porque você imagina que o teu sistema está passando por inúmeras transformações ó, isso é muito antigo. Então agora você se torna alguém responsável por você, pelo teu corpo, e pelas dicas e pela forma como tu vai conduzir tuas crianças. Anne, eu tô falando isso porque eu tenho visto muita criança ganhando peso. Muita criança comendo com tablet na frente na hora do restaurante e colocando coisa para dentro sem o menor sentir, sabe? E eu me preocupo, por quê? Porque eu tô vendo, os dados da Organização Mundial de Saúde, o nível de obesos, e aí essas crianças já começam a falar de, eu preciso emagrecer, e aí na adolescência já começa a pensar em diuréticos. Os meninos na academia começam a pensar em hormônios para ganhar massa, para perder peso, para eliminar gordura, e esquece que existe um equilíbrio dinâmico para tudo isso. E aí, quando eu olhei para essas questões sistêmicas, eu tenho certeza que isso também afeta esse tipo de criança, esse tipo de família, essas famílias. E a partir desse lugar, eu comecei a ter um pouco mais de segurança nas decisões. Então, não foi só olhar para o sentimento, olhar para tomar consciência, foi olhar e dar lugar, sabe, Anne? Dar lugar para essas pessoas que passaram por privações, dar lugar e honrar através de uma decisão assertiva no tipo de bebida que eu vou colocar na boca. Eu estava contando, gente, para a Anne esses dias, no domingo, né? Ela compartilhou uma bebida de água tônica, né, Anne? Eu já fica a dica aqui para É, quem gosta de uma bebida refrescante. Era água tônica light, né? Era alecrim, um limão espremido e rodelas de limão para ficar um negócio bonitinho, assim, aquela fragrância. Por quê? O que pega a gente, além da refrescância, é o aroma, né? Quando a gente vai escolher um alimento, a gente escolhe um alimento mais de 70% pelo cheiro, pelo olfato. 70 ou é 90, Anne? Eu não lembro bem agora. Mas eu acho que é 70. eu acho que é 70. Tanto é que quando a gente está gripada, a gente não tem vontade de comer muita coisa, não. Por quê? Porque o olfato está É, trancado, congestionado, você fala assim, ai, nada tá bom, a comida tá ruim. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, e aí a importância do tempero também, é trazer esse aroma. E era coisa, era algo que os nossos antepassados não tinham conhecimento. Eles comiam mais o quê? Era a comida, o sal que temperava ou dessalgava, e era tudo muito básico, gente. Então a gente precisa, além de honrar todo o esforço deles, também assumir a responsabilidade, não é? Por fazer diferente. Por dizer assim, agora eu não quero mais esse efeito sanfona. Então, domingo, depois da dica da Anne, que eu fiz? Eu, ao invés de tomar uma cervejinha, tal, que eu gosto no domingo, nanana, eu falei, não vou tomar cerveja, é extremamente calórica, me deixa super estufada, então eu já sei que não me faz bem. Eu já sei, porque a cerveja não é para deixar você estufado. Se a cerveja deixa você barrigudo estufado, gente, é porque não faz bem para você. Então eu fui lá e saboreei aquela água tônica que me refrescou, o aroma dela me fez muito bem, sabe? Criou uma relação de prazer. Então, por que a gente traz tudo isso? Porque eu olho para as dinâmicas sistêmicas e eu também preciso entender como eu funciono. Eu vou gostar de abrir mão de uma cerveja que me lembra final de semana, festa, família, e vou introduzir um elemento novo na minha vida? Sim, se aquilo gerar dopamina para mim, se aquilo gerar serotonina para mim, se aquilo equilibrar a minha saúde. E aí, olha que legal.
tomando essa consciência, eu comecei a cuidar um pouco mais da saúde. O lipedema melhorou. Tô indo para um balé daqui a pouco. Eu tô indo com uma sandália de tira. Olha, gente, que delícia isso! Então eu não podia usar, porque eu chorava. Eu chegava metade da noite e falava: Meu Senhor amado, eu preciso soltar um pouco os pés, assim, porque tava doendo. Eu não usava mais esse tipo de calçado. Então, começa a melhorar a tua relação com o corpo, né, Anne? A enxaqueca não existe mais na minha vida. O intestino está funcionando legalzinho. É, a quantidade de medicamento que eu usava num tempo, gente, a suplementação, Anne, foi algo importante que eu descobri que me faz muito bem. Ah, eu suplemento muitas coisas, muitas. Então, eu troquei os remédios, né? Toda aquela parte de remédio por suplementação, tá? E assim, ó, e a suplementação, agora você tocou no assunto, era uma das crenças que eu tinha, que eu achava que, suplemento não. Gente, suplemento é só tu repor aquilo que os alimentos não conseguem te dar hoje. Porque a gente pensa, mas antigamente ninguém fazia isso, mas antigamente não eram os mesmos alimentos. Hoje tem muito alimento que a gente acha que é comida, que é alimento, e não é alimento. Então, assim, não tem todos os nutrientes que a gente precisa. Então, a gente tem que repor mesmo, né? E assim, ó, e falando dessa parte da enxaqueca, do intestino, gente, isso é vida. O intestino, ele é vida. Ele vai melhorar, até o teu humor, ele melhora. Porque eu era muito mal-humorada. Meu Sério, Deus, eu não sei como é que as pessoas. enfesada, é, Anne? Gente, meu Deus do céu, gente, por favor. Vocês têm que. Aí não, aí o que que a gente faz? A gente vai no médico, a gente vai nisso, vai naquilo e dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. Remédio para humor, remédio para não sei o que, remédio. Então é remédio para tudo. E muitas das nossas soluções estão nos alimentos. Então, assim, então a gente pode sim, né, olhar para o alimento de outra forma. Olhar para o alimento como se ele sim fosse um remédio para a nossa saúde, né? Porque ele é um remédio para a nossa saúde, para muitas coisas. Então a gente tem que olhar para esse alimento sim e fazer essas escolhas. E eu vou dizer para vocês o seguinte: tem pessoas que vão se afastar de você. E tudo bem. E tudo bem, a gente tem que aceitar que tem ciclos que se fecham. Não é porque, não, a gente não é obrigada a ficar convivendo com as mesmas pessoas a vida inteira, não é obrigada. Família, tudo bem, a gente convive, mas se é uma família mais complicada, a gente também pode evitar um pouquinho. Não vai deixar de amar, mas a gente pode evitar de conviver tanto. Mas eu digo, os amigos. Quando você começar a mudar, tem pessoas que vão se afastar. E tudo bem, aceita. Porque eu também sempre coloco na mão de Deus também, que eu acho que Deus sempre vai providenciar aquilo que é melhor para a tua vida. Então, se tu estás mudando, Deus vai tirar umas pessoas e vai colocar outras pessoas, Uhum, né? E foi isso uhum, que aconteceu comigo, eu acho que contigo também. Que a gente vai sim entrando em outros grupos, conhecendo outras mulheres, e tudo vai fazendo sentido, né? uhum, Então, assim, a gente tem que olhar, ter outros olhos mesmo para o alimento, né? O que que vai trazer para mim? Não colocando tudo para dentro, colocando, né? E essa parte também que tu falou ali da mesa farta, né? Isso era, meu Deus, a minha avó tinha que ter aquela mesa enorme. Aí, como tu falou, vai diminuindo a família, vai diminuindo e elas continuam com aquela mesa farta. Que a gente tinha que sim, levar comida para comer a semana inteira, porque sobrava tudo, aham, né? E a uhum. minha avó, eu lembro que a minha avó falava muito assim, chegava lá, ela disse assim, ai, como tu estás bonita, né? Com o rosto bem redondo. Porque para ser bonita tinha que ser gordinha. E ela dizia assim, tu tá com o rosto bem redondo, eu louca para emagrecer, me sentindo uma balofa, e ela, meu Deus, estás com o rosto tão redondo, estás tão bonita. Na minha cidade falava assim, bem redonda, bem vermelha. Meu Deus do céu, olha, E, como a e gente traz isso. E aí eu pego um outro ponto que eu pego importante também para as minhas mentoradas, para as mulheres que eu converso também, em geral, é que assim, não é só sobre nós, né? Então, assim, se hoje tu tens filho, o que que tu quer pro teu filho? Porque alguém vai ter que quebrar esse ciclo de repetição. Alguém vai ter que mudar no nosso sistema familiar para dali para frente ser diferente. Então, assim, não é só sobre a tua saúde também. Então, eu pego muito nas mães, né? Quando eu sei que é mãe, eu digo assim: o que que tu quer pro teu filho? Tu quer que teu filho fique doente? Tu imagina se hoje tu mudar a tua alimentação, o teu estilo de vida, e isso vai salvar o teu filho.
Porque é como tu falou, as crianças hoje são todas obesas, tem muita criança obesa e de todos os aspectos, né? Focadas em celular, em iPad, em tela e comendo. É isso que a gente vê. Então, assim, se tu mudar hoje, eu tenho certeza que vai refletir em toda a tua linhagem, entendeu? Daqui para frente, muita coisa vai Com mudar. E isso aconteceu aqui na minha casa, tipo, por causa da minha mudança, a minha filha começou a mudar, o meu filho começou a mudar, porque muito mais do que palavras para os filhos é o exemplo. É o exemplo. Uhum. Que a gente vai dizer pro teu filho, não, não come isso, e tu tá lá se enchendo de açúcar, né, se enchendo de doce. Muito mais é o exemplo, né? Então, assim, não é só sobre nós, né? É É, sobre daqui para frente toda a tua linhagem fazer diferente. isso é muito bacana, porque a gente precisa, que, né, indo para os nossos minutos finais aqui, que já são 21h06, que delícia, gente. Passa tão Para a rápido. gente passa, para a gente pensar bem nisso. Às vezes a gente vai precisar romper com algumas pessoas para conhecer, para dar espaço para conhecer pessoas novas e coisas e situações diferentes. Às vezes a gente vai precisar mudar a ambiência para ir para uma ambiência mais positiva. E o que é principal? Ah, mas agora eu não pertenço mais nem a esse grupo nem a esse. Calma, vai acomodando, vai assentando. E ele vai se identificar, vão aparecer as pessoas certas, é só confiar. E quando você fala sobre filhos, aí a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente ir encerrando é: hoje o teu filho, né? Vocês que são mãe que vão assistir a nossa live, eles apresentam algum padrão, alguma doença relacionada a distúrbios alimentares, alguma doença autoimune relacionada a intestino, relacionada a e, sabe, feminino também, ele apresenta como que tá a saúde do teu filho? Aí eu quero que você olhe para isso, né, Anne? Olhe como que tá a saúde. É rinite, é sistema respiratório, é sistema digestório. Como que tá a saúde do teu filho? Por quê? Uma coisa é clara aqui, é que os filhos eles estão a serviço do sistema. E principalmente os filhos entram numa situação de muito sou eu por você, mamãe. Eu por você, papai. Os filhos eles são capazes de assumir a responsabilidade de honrar dinâmicas familiares que poderiam ter sido você, né, Anne? O pai podia estar passando por isso, mas o filho em lealdade ele fala: "Não, papai, eu faço por você". Então, talvez essa doença que seu filho está desenvolvendo, ela é um alerta, ela é um sintoma para algo que precisa ser mudado no sistema, para algo que precisa ser visto, precisa ser incluído no sistema. E eu falo também porque a gente passou por muita coisa. E enquanto a gente não parou para olhar o que estava acontecendo e mudar alguns hábitos dentro da nossa família, a gente só ficava apagando incêndio. Porque apagava o incêndio aqui, a chama acendia no outro lado. Apagava aqui, era tipo pasto seco, né, Anne? Acendia aqui assim, era outra labareda. E não, nada dava certo. Então, é importante falar sobre as crianças, é fundamental a gente que é mãe, a gente que tem sobrinho, a gente que tem amor pela família, né, Anne? O alimento, ele pode ser sim celebrativo, ele pode ser um momento de reunir as pessoas no Natal e todas na mesa e celebrar e compartilhar, ok, mas não precisa se empanturrar, não precisa passar mal no outro dia, não precisa ficar requentando aquele monte de coisa. Faz uma comidinha nova, um sabor novo, experimenta. E principalmente, não fale aquela frase que eu fico chateada. Ah, mas o Natal nosso não é desse jeito, né? Vai reunir família, o pessoal já fala assim: não, mas lá em É. casa não funciona assim. Gente, é um Natal novo, é o Natal 2024. Se antes não fazia, tinha que ter aquela tradição, tudo bem, ok, mas que tal esse ano experimentar algo novo, não é, Anne? Se abre para o novo, Se abre para o novo, exato. Anne, suas considerações finais. gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né? Porque é isso que eu tento trazer, e tu também tenta trazer aqui nas tuas lives, que tá uma atrás da outra, né? Tá maravilhosa essa live, gente. Vocês não podem perder essas lives, que estão muito boas. Quando eu não consigo assistir ao vivo, eu assisto depois. Mas, assim, espero a gente ter conseguido trazer bastante coisa para a consciência de vocês, porque a mudança não é de uma hora para outra, gente, não é. Então, assim, traga para sua consciência e se abra para o novo.
Só isso. Se abra para o novo. Tenha coragem de deixar o novo entrar, né? Deixa o velho sair, o novo entrar. Porque a gente nunca vai se arrepender disso. Né? Essas mudanças são mudanças para melhor, então a gente não se arrepende. E espero, seria isso mesmo, espero ter contribuído com a vida de vocês um pouquinho. Te agradeço muito, Liz, por esse convite, tá? Tu é luz mesmo na vida das pessoas, tá? Essas lives são maravilhosas, maravilhosas mesmo. Parabéns pelo teu trabalho e que a gente continue, né? Continue essa jornada, esse processo de cura e transformação, porque a vida é isso, né? É isso mesmo. Vamos voltar, Anne. Eu quero te convidar já. Já fica o compromisso para a gente falar um pouquinho mais sobre as crenças, né, gente? Porque eu acho que crença é um negócio que pega pra caramba Nossa, quando é bastante. alimento, quando é família, quando a escolha do alimento, o tipo de servir a mesa, o Sim, quanto isso impacta. Então, eu adorei também a presença da Anne. Gente, se vocês gostaram da Anne aqui, quiserem que ela venha conversar mais com a gente, deixa lá no meu direct ou deixa no dela também. Sigam a Anne, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade. A gente realmente está estudando há muito tempo, né, Anne? Fazendo um movimento e levando as pessoas, as mulheres, a terem mais sim, saúde, a se amarem muito mais. E se conhecerem, principalmente, a mudarem, experimentarem, a pertencerem a grupos, a movimentos que realmente façam valer a vida. Eu acho que é muito disso. Eu tenho que fazer valer a minha vida. Por quê? Porque o preço já foi pago, né? O tempo, a nossa professora diz muito, né, a sim. Ana, o tempo da É, guerra já passou. já passou. Então, é hora de eu viver abundância, eu me amar, eu cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu espírito. Por quê? Porque eu sou, sim, o templo do Senhor, imagem e semelhança, e eu não posso querer menos para mim, sabe? Eu não posso desejar sacrificar o meu próprio corpo só para seguir os meus caprichos. Então, eu preciso, sim, entender o que me faz levar esses comportamentos. Então, gente linda, beijo no Beijo, coração. beijos. Anne, vamos fazer um print aqui, né, da nossa live Vamos. linda. Desse momento, foi uma honra te receber. E vamos combinar para voltar aqui e falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema Gente, babado, tem a mulherada. muita coisa para falar, muita coisa. Muita coisa que dá para a gente trazer e, né, e conseguir ainda melhorar um pouquinho mais e começar a olhar. E aos pouquinhos a gente vai olhando para essas dinâmicas, crenças e vai mudando, né? Com certeza. E é isso. É cada dia um pouquinho, Cada né? dia um Um por pouquinho. cento cada dia para a gente estar cada vez melhor. Beijo Ah, grande. beijo. Até Tchau, logo. tchau. Beijo.